boa tarde. Satisfação falar aqui em Rio das Ostras. É muito agradável a gente vir para o litoral, apesar de eu morar no Rio também ser litoral, mas aqui a impressão que a gente tem é que é mais limpo, né? O clima mais puro, né? Tem menos risco de convivência. Estamos falando de risco. Bom, gente, na verdade, primeiro, uma rápida introdução. Eu não sou da área empresarial, não fiz engenharia. Minha formação é em farmácia industrial, apesar do nome industrial, nunca entrei na área industrial. Fiz mestrado e doutorado na área de neuroquímica, ou seja, faço ciência, sistema nervoso central, fiz, né, e voltei a fazer. Só que nesses meios caminhos da vida aí, eu fiz um concurso, fui para o NPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e permeei o outro lado, a outra ponta da ciência, que é a produção de tecnologia. E que o nosso país conhece pouco, né, a tecnologia de alto valor agregado, é uma discussão relativamente recente para o país das commodities, né, o Brasil. E na área que eu milito, que é a química farmacêutica, então nem se fala. A gente pode dizer com segurança que nós perdemos a trajetória mundial na química. Enfim, a gente está tendo que tirar esse atraso. E passa muito pela questão das patentes. Todo mundo deve estar se perguntando o que um farmacologista está vindo falar de patentes numa discussão do ponto de vista de desenvolvimento industrial, né? Na verdade, como o professor aqui falou há pouco, dificilmente nós vamos ter alguma área do conhecimento que não seja multidisciplinar hoje em dia. Lá no NPI a gente era dividido existiam várias divisões e às vezes a gente tinha uma extrema dificuldade de analisar certos pedidos de alta tecnologia porque passava por diversos conhecimentos, né? Daqui a pouco a gente vai ver assim, coisas do tipo umas sondas robóticas que levam determinados medicamentos que façam ação numa determinada enzima, numa determinada área do coração, enfim, para ver qual é a categoria da invenção, você fica até perdido qual é o campo tecnológico a ser explorado. Enfim, gente, a apresentação também ela está mais estruturada na forma de curso. Eu trouxe para vocês slides institucionais do NPI, então é material interno que me foi permitido passar da universidade, não é nenhuma pirataria, né? Estou divulgando de forma apropriada para divulgar conhecimento. E eu vou tentar organizar isso de uma forma bem dinâmica para não ficar chato. Então, no modelo provocativo, vou provocar vocês a tentar participar ao máximo da explanação. Até 94, nós não dávamos. A gente escolhia, até onde a gente pôde escolher, a gente escolhia ser um país que não dá patente. E por que isso seria interessante do ponto de vista político? Porque se eu não dou patente, eu não protejo o conhecimento, eu não tenho uma proteção no conhecimento, eu posso copiar. Eu crio um quadro de segurança jurídica, aonde, se ele gastou dinheiro, eu não preciso gastar dinheiro, eu copio. Mas ele também não vem para cá e não desenvolve. E fica aquela relação de que ninguém faz nada e não se faz, porque também muito se ouviu na época, né? O Brasil é um país agrícola, a gente não tem que se meter com química farmacêutica. Não sei se vocês têm a noção, vou pegar o exemplo da minha área, que é mais fácil, né? Não sei se vocês têm a noção, existem cálculos aí de um prestador chamado de Masi, que ele mais ou menos avalia quanto custa você criar uma molécula no papel, né? Chegar no desenvolvimento de um novo fármaco, e esse fármaco da bancada chegar ao mercado. Quanto isso custa? Os cálculos orbitam da ordem de 500 milhões a 1 bilhão de dólares. Ou seja, se você não estiver falando de mercado internacional, mercado globalizado, mundial, você não tem retorno, né? Então, dá para se ter uma ideia de quanto que as indústrias farmacêuticas ganham e qual é a expectativa de lucro dessas indústrias. E é óbvio que não dá para pensar em mercado interno. Se pensa em mercado mundial. E daí eu já faço a seguinte provocação falando para vocês o seguinte, que se você vai para a OMC, esses organismos que tratam de comércio, né, obviamente a OMC, a indústria farmacêutica manda nessas discussões, que é onde tem maior poder de decisão, maior poder de... quem determina as sanções comerciais e as relações de comércio no mundo inteiro. Então, assim, o volume de capital negociado na indústria farmacêutica é absurdamente superior ao que a gente pode imaginar, por exemplo, da informática. São volumes de recursos muito grandes. Então, para só essa provocação inicial, eu começo a fazer uma pergunta. Vocês sabem o que é patente? Pode passar. Aqui na universidade a gente tem uma certa dificuldade de saber o que é patente, né? De um modo geral, existe um conhecimento. A universidade e os setores da sociedade do conhecimento
Produzem conhecimento. Agora, o que fazer com esse conhecimento? Nós podemos manter o conhecimento sigilo. Numa política empresarial, isso pode ser até agradável, no caso da Coca-Cola, vou até falar, discutir, fazer esse exemplo aqui, a Coca-Cola até hoje se mantém dessa forma, segredo industrial, não revela a fórmula, não quer proteção, porque eles se garantem que ninguém vai chegar na fórmula. Então, eles não falam nada sobre ela, se mantém em segredo. Outra coisa é tornar público, que é o que a universidade faz. Qual é a missão da universidade? É produzir conhecimento e divulgar conhecimento, né? Então, tornar público, através das nossas publicações. Aliás, nós somos pontuados no nosso currículo de acordo com a quantidade de publicação. Agora, isso é uma ótica completamente diversa dessa aqui. O que é patente? Depositar a patente. Na verdade, é você garantir um direito. Direito de excluir terceiros de entrar na sua tecnologia. O que é a troca das patentes? A patente é o seguinte, você é um inventor e você tem um conhecimento. Esse conhecimento se cristalizou num produto ou um processo, algo palpável, algo tangível. No momento que você gastou dinheiro, investiu para isso, você pode fazer uma troca com a sociedade da seguinte maneira. Olha, eu posso produzir essa determinada tecnologia, essa determinada criação, esse determinado invento. Tá? Daqui a pouco eu vou entrar na discussão do que é a diferença entre descoberta e invenção. Coisas completamente diferentes, né? Então, o invento. Qual é a troca com a sociedade? A troca com a sociedade é o seguinte, ok, você sabe fazer? Então você me ensina. Cria um relatório descritivo, faz um depósito de patente detalhadamente, que eu possa reproduzir de cabo a rabo a sua invenção. Se você fizer isso para mim, governo, governo, te dou para o setor privado 20 anos de proteção. 20 anos de exclusão de terceiros. Você tem o seu direito resguardado de exploração. É um bem móvel, tá? É um ativo intangível, é um bem móvel. É como se fosse uma escritura de um apartamento. Eu posso negociar, alugar, vai ter herdeiro, tá? É um bem. E esse bem, dependendo do tipo de tecnologia, vai valer muito. Você pode dividir, está aqui na sequência dos slides, você pode ter titularidade composta, enfim, é uma chamada carta patente, né? É um direito do Estado que lhe dá de excluir terceiros da sua área de inventividade. Existe sempre uma discussão, que não está aqui na sequência dos slides, mas eu gosto de botar, que a gente coloca sempre a seguinte informação. A patente é um instrumento que garante o investimento. Esse é o senso comum. A patente vem para garantir o retorno do investimento. Não é essa a ótica. Se isso fosse verdade, o inventor que criou o clipe, na primeira venda do clipe, ele já retornou o investimento. Porque pouca tecnologia tem para desenvolver o clipe. Então, pouco dinheiro você vai precisar para retornar isso, né? É ao passo que uma molécula que você gastou $1 bilhão, como eu estava falando aqui, para chegar no desenvolvimento dela, você tem que esperar tempo suficiente para que retorne isso com certeza. Então, não é essa a lógica. A lógica ela é mais geral. É assim, o Estado, a carta patente o Estado entende como o direito da carta patente da seguinte forma. Olha, você tem 20 anos para explorar sozinho a sua tecnologia. Você desenvolver seu parque industrial, ter know-how, andar na frente. Você é o líder do seu conhecimento, da sua invenção, né? Então, patente não é uma carta que garante investimentos. Ela simplesmente, a ideia é... Pode passar o próximo slide? Título de propriedade temporário, com validade territorial, já vou explicar o que é isso. Que garante isso aqui, durante o prazo de vigência, a patente, o titular tem o direito de excluir terceiros sem sua prévia autorização. Ninguém pode entrar, ninguém pode vender, comercializar, nada. Relativos à matéria protegida, tais como fabricação, comercialização, importação, uso, venda, etc. Qualquer coisa que vai se fazer com algo protegido por patente deve ser consultado, deve ter uma licença do inventor. Aqui eu vou fazer um pequeno ponto e eu vou assumir um outro parágrafo só para fazer uma observação, que eu gosto de fazer sempre no começo, eu esqueci de fazer essa observação. Eu comecei falando de patentes. Obviamente, patentes é uma das áreas do direito da proteção industrial. Vocês são familiarizados do que é proteção industrial? O que é o que se chama essa coisa de... Qual é a diferença, por exemplo, de propriedade intelectual para propriedade industrial? Vocês conhecem essa diferença? Já ouviram falar? Por exemplo, direito conexo, obra de autor, copyright.
Eu digo que proteção intelectual é um guarda-chuva mais amplo, que cabe o direito da propriedade industrial. O direito, quanto maior o guarda-chuva, maior o risco, maior a subjetividade, maior, como o Godoy falou há pouco também, maior a não quantificação das bordas limitantes do teu direito. Mais penumbra se tem na área de interesse. Propriedade intelectual são todas as propriedades relativas ao intelecto, né? Desde roteiro, que você registra, enfim. Quando a gente cai na propriedade industrial, isso se traduz mais em invenções. E aí a gente tem, pelo menos, são 4 aspectos que o INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, cuida. E mais um 5º que ele assumiu. O primeiro aspecto é a patente, é a matéria que eu vou falar aqui. Eu vou discorrer hoje. Patente, que fala sobre patente de invenção e modelo de utilidade. O segundo aspecto é uma coisa que a gente vê o tempo todo, e tal, o tempo todo na nossa sociedade de forma generalizada, e a gente pouco para pensar do poder que isso tem, chamado marcas. Já vou discutir na área de medicamento também como é que isso é pior do que a patente. Pior se a gente olhar o lado negativo da história, né? Então, marcas é outra questão da propriedade industrial. Outro aspecto da propriedade industrial, que tem um direito próprio, é o desenho industrial, design, né? Que é bem rápido. Às vezes não vale nem a pena proteger porque não dá tempo. É moda, modismo, corriqueiro. A gente vê, a gente compra um carro num ano, no outro ano já saiu de modelo, já tem outro, porque o design é diferente. O carro é o mesmo, a invenção é a mesma, a marca é a mesma, mas o design é diferente, isso torna a venda mais acelerada, mais ágil, né? Só uma simples mudança de design. Às vezes você não consegue nem proteger. E a outra questão que se tem na área de proteção industrial é a chamada indicação geográfica. Isso aí o mundo engoliu. O mundo engoliu por causa da Europa, principalmente. O que é indicação geográfica? Vocês já ouviram? Acho que vocês já ouviram falar. Todo mundo hoje em dia aqui compra hoje em dia são espumantes. Ninguém mais compra champanhe, a não ser que você vá na região de Champagne, né? Comprar lá um Veuve Clicquot, um Chandon, aí você compra champanhe. Agora, se você for comprar um Chandon aqui, aquilo é um espumante de uva branca, né? Qual é a diferença? A tecnologia é a mesma, mas qual é a diferença? Conceitualmente a diferença? Elas são as mesmas. A matéria-prima. A matéria-prima que foi gerada em determinado território. E isso agrega valor ao produto, que diz, olha, não, a uva verde da região de Champagne, ela é completamente diferente das outras uvas do resto do mundo. Então, o meu produto é diferente porque a natureza está me privilegiando. Isso se traduz também em proteção industrial. A gente tem aqui no Brasil já algumas, não sei de cabeça, porque não é a área que eu milito, mas, enfim, a gente tem aqui no Brasil, se eu não me engano, Salinas é uma área de indicação geográfica que produz a nossa cachaça, né? Ninguém pode produzir uma cachaça do tipo Salinas, porque só a nossa cana lá que produz aquela qualidade. A gente também tem o Vale dos Vinhedos, no sul, que também tem um tipo de uva que produz um tipo de vinho. Isso conhaque também é outra região, aí, enfim. Falar um pouquinho de marcas antes de continuar nas patentes. Deixa eu fazer uma pergunta também. É muito comum a gente falar, né, da coisa dos genéricos, né? Viu ali, vou discorrer um pouquinho sobre isso também. Os genéricos, que são medicamentos que ganharam aí mercado com o fim das patentes. A patente expirou e é possível ter genéricos. Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês já ouviram falar de um fármaco ou um medicamento, na linguagem mais comum, conhecido como Sildenafil? Já ouviram falar em Sildenafil? Todo mundo já ouviu falar em Viagra? Sildenafil é o produto químico. Se eu falar a nomenclatura IUPAC, vocês lembram o que é a nomenclatura IUPAC? Aquele 1, 2, 3, butil, carboxil... A gente lá no NPI a gente tinha dificuldade de analisar certos pedidos, que o nome de uma molécula, às vezes, é um parágrafo inteiro. Né? Você, só para conhecer o nome da pessoa, você não tem que ter uma boa memória, ainda mais para imaginar que molécula é aquela. É muito difícil. Isso o pedido de patente adora. Porque está revelando, mas não está mostrando, porque é muito complicado. Então ele mostra, mas ninguém visualiza. Agora, a marca não funciona assim. A marca é da seguinte forma: eu preciso ter alguma coisa simples que fique na cabeça. Então, ao invés de comercializar algo com o nome Sildenafil, ou que tem um nome UPAC enorme, eu tenho o nome Viagra. Né? E marca, ela tem um tempo de proteção que é indeterminado. Né? Onde eu quero chegar? No momento que a patente do Viagra expirou, se eu não me engano, ano passado. A patente do Viagra está errado, esse termo que eu usei. A patente do Sildenafil expirou, se eu não me engano, ano passado. Por que a indústria farmacêutica batalha incessantemente
num comprimido azul, com uma marca azul, a solução, fale com o seu médico, tudo azul, céu azul. Né? Já viu como é que é o subliminar, né? O Viagra, Pfizer, ele bota o Viagra junto com aquela escritura Pfizer também, no mesmo tipo de letra. Quando a patente cair, o médico mesmo, ele não sabe o que é sildenafil. Ele receita Viagra. E ele vai lá na farmácia e vai comprar Viagra. E assim como o Cataflam. O Cataflam é diclofenaco, a gente tem uma série de genéricos aí, já caiu a patente há muito tempo. Mas o nome Cataflam é um nome forte. Então, o que eu quero dizer? No fundo, nas indústrias farmacêuticas, muito se fala de patente. Mas a gente, com certeza, um instrumento marcário, né, ela protege tanto ou mais do que patente, pela força da impressão, né, da sua qualidade. Tá. E aí a gente está criando um monstro nesse aspecto de marcas também, que é bastante interessante essa discussão. Não sei se vocês já viram, a indústria de medicamentos, temos os genéricos. Nós temos a Medley. Né? Medley, indústria de genéricos, que deveria produzir medicamentos sem marca. Só que a Medley patrocina carros de Fórmula 1, carros de Fórmula A. Virou a marca. Então existe uma total distorção da história de você desassociar a marca e você está vendendo algo que é um produto de saúde. E hoje em dia a gente já tem um tipo de propaganda, a gente está criando monstros aqui no Brasil. Já existe um tipo de propaganda que é do tipo, não, mas olha só, o seu diclofenaco é Medley, o meu é EMS. O que é isso? Isso não é uma impressão de marca? É uma impressão de marca. Enfim, no final das contas, do que eu vou falar aqui de patente, que é um instrumento de desenvolvimento super importante, a gente tem que ficar com a pulga atrás da orelha, a gente tem que ficar sempre com isso na cabeça aqui. Do direito da propriedade industrial, marca ela pode ser mais forte em si, no retorno de capital, do que patente. Isso no setor farmacêutico é muito bem visto, muito bem observado. Né? Tá, então, para obter-se uma patente, como eu estava discutindo há pouco, o vetor deve relatar detalhadamente o conteúdo da matéria da invenção, ensinar como se faz, dar todas as características técnicas daquele produto, para ele ter a matéria protegida. E a sociedade dá 20 anos de proteção para aquele inventor. Maiores possibilidades de retorno de investimento, permite que terceiros sejam excluídos, né? Durante sua vigência, e pode ser protegido por patente produto obtido por processo e processo. Então, a gente tem basicamente, se a gente espremer, são duas coisas que são perfeitamente patenteáveis: produtos ou processos. Tá? Se a gente, eu vou discutir mais para frente, mas eu vou adiantando certas coisas que são pertinentes. Se a gente olhar, por exemplo, para nós, Brasil, que somos país das commodities, né? A gente negocia petróleo, a gente negocia café, petróleo. Vocês acham que isso são produtos patenteáveis? Commodities são patenteáveis? O produto, não. Processos, sim. A Embrapa e a Petrobras são os campeões nacionais de depósito de patentes. Processos. Mas commodities, pela definição, não é patenteável, porque não é invenção. Commodities, elas existem na natureza, são produtos naturais com algum grau de processamento. Não vou ensinar padre a rezar a missa aqui. Mas com algum grau de processamento. Laranja, suco de laranja. Né? Ao passo que inventos, não. Um medicamento, ou então algo que tem um produto. A gente pode permear várias áreas do conhecimento aí, a gente pode chegar a produtos. Né? Esses seriam atividade fim mesmo, poderiam ser patenteados. Tá? Oi? O vinho é commodity. Marca. Não, mas aí eu não estou falando de patente. A gente tem que fazer essa distinção na cabeça. O que é propriedade industrial? São 4 aspectos. Aliás, eu não falei do quinto, que é software. É commodity. Não tem patente de café. Da mesma maneira que não tem patente de outra coisa que aparece na mídia aí. A tecnologia de extração, a tecnologia de processamento, a tecnologia de todo o processo que chegue num produto, o processo em si pode ser patenteável. Se ele for diferente, eu vou mostrar quais são as diferenças disso. Desde que ele seja novo, tenha atividade inventiva, aplicação industrial. Isso. Transgênicos.
Sim. Transgênico, a nossa lei, ela não permite. A nossa lei não permite. Modificações de código genético, vou mostrar o artigo 10 da lei, ela expressamente proíbe certas coisas, exclusões de patenteabilidade. Os Estados Unidos pode tudo. Os Estados Unidos pode tudo. Como a estratégia. Então, já que você puxou essa discussão, eu já rebato essa discussão. É muito comum, existem umas coisas que saem na imprensa leiga que são verdadeiros cavaleiros do apocalipse, que eu costumo dizer, que é uma grande ode à desinformação. Do tipo, nos Estados Unidos eles podem fazer isso, aqui no Brasil não pode, isso é um absurdo. Gente, olha só, vamos pensar por uma lógica. Os Estados Unidos inventa e produz tudo. Tudo que se imaginar, a indústria criativa e de produção. O burburinho intelectual e de produção deles é enorme. A quem interessa, eles, que você... Repara, o país, os Estados Unidos, eles têm todo o interesse do mundo em patentear qualquer coisa. Porque se qualquer coisa é assumível como patente, ele ganha o direito, no mercado dele, capital americano, continuar lá, e não vir um estrangeiro, um brasileiro, e colocar por lá. Então, quanto mais desenvolvimento tem um país, politicamente, se você tiver uma lei de patentes mais frouxa, isso é melhor. Agora, você imagina um país de terceiro mundo, cuja competitividade industrial é bem mais complicada, é muito caro desenvolver, porque o processo de desenvolvimento é caro. Repara, para produzir medicamento, não basta eu ter uma bancada de laboratório, isso vai depender de uma cadeia, de uma série de equipamentos caríssimos. Isso é comprado, importado, é muito caro. Né? Então, você imagina, com todos os gargalos que a gente tem, se a nossa lei protege qualquer coisa. O que já acontece, né? Eu posso dizer que nos anos que eu tive no NPI, eu analisei, 99% dos pedidos que eu analisei foram todos estrangeiros. Eu devo lembrar de 2 ou 3 pedidos brasileiros, que passaram lá na área de fármaco. É tudo Sanofi, Glaxo, Bayer, é só indústria gringa. Pouco tem brasileiro mesmo acontecendo. Então, se a gente tem uma lei mais severa, se nós temos um filtro mais bem feito, repara, eu não estou dizendo que não é para não dar patente. Patente é instrumento de desenvolvimento. Tem que ser dado, porque se não der patente, não desenvolve. Tem que ser dado. Mas tem que ser de forma criteriosa. Deve ser feito de forma criteriosa. Porque senão você está... como é que se diz? Você tira a chance dos inventores terem competitividade. Tá? E o mundo acena dessa forma. Nos Estados Unidos é completamente diferente do resto do mundo. Então, pegar a lei de direito de patentário dos Estados Unidos, ele é totalmente permissível em uma série de coisas. A nossa lei é igual à da Europa. Tá? Do EPO é igualzinho. A gente está completamente antenado que a OMP, a Organização Mundial da Propriedade Industrial, colocou nos seus tratados. Os Estados Unidos eles fazem de forma mais ampla. Tá? Pode passar. Bom, vantagens para o titular da patente. Vantagem competitiva, acesso e domínio de mercados, fortalecimento da imagem da empresa. Isso aqui é fundamental. Hoje em dia, se você tem uma empresa cujo portfólio de patentes é grande, patente é ativo, é um ativo intangível. E a empresa passa a valer mais porque ela tem mais ativos. Né? Então, se ela tem mais depósitos e mais patentes concedidas, a imagem dela, e assim como sua quantidade de ativos, né, ela está valendo mais. Instrumento legal para impedir a contrafação. Né? Pode passar. Vantagens para a sociedade. Acesso à descrição detalhada da invenção. Expirando a patente, os interessados podem copiar. Né? Estimula o desenvolvimento de novas tecnologias e o aperfeiçoamento das tecnologias existentes. Deixa eu dar outra informação para vocês. Não sei se vocês têm noção. Quem está na universidade, e isso foi uma verdadeira... foi um espanto quando eu entrei no NPI, se tem nos órgãos que trabalham tecnologia de informação, que 70% a 80%, tem gente que fala até que é mais, eu duvido, mas enfim, 70% a 80% de toda a informação disponível no mundo não está nos artigos. Estão nas patentes. E ninguém consulta. Vocês veem teses citando patentes? Vocês veem trabalhos científicos citando patentes? Agora a história começou a mudar. Nas indústrias farmacêuticas, eu gosto muito de citar a indústria farmacêutica, não é só porque eu trabalhei com isso, mas é onde tem os maiores problemas, todos os problemas possíveis e imagináveis que a gente pode ter na área de patentes, a indústria farmacêutica
tem que trabalhar com isso, porque a indústria farmacêutica é aquela história. É muito fácil, é muito difícil inventar. Muito difícil. Só que é muito fácil copiar. É completamente diferente, por exemplo, de uma área complexa da engenharia, onde você tem um processo com muita tecnologia agregada, e para o seu concorrente copiar, ele tem que fazer uma engenharia reversa para chegar naquela tua invenção, com anos de know-how, completamente diferente de um desenho de uma molécula. Que ele pega lá um papel, vê aquela molécula e copia. Né? Então, na área de engenharia, às vezes, nem é tão importante o patenteamento. Eles lidam com o segredo industrial. Tenta fazer a engenharia reversa aí, que eu estou mais... Quando você está fazendo a engenharia reversa no meu produto, eu estou avançando mais no meu campo tecnológico. Né? Então, as áreas são muito diferentes. Estimula o desenvolvimento de novas tecnologias e aperfeiçoamento das tecnologias existentes. Porque patente é instrumento de divulgação de conhecimento. Né? Pode continuar. Segredo industrial, aqui o maior exemplo é a Coca-Cola, né? Mantém sob sigilo até hoje, ninguém dizem, eu não sei, que a fórmula lá está em pedaços, aí em Atlanta, outro pedaço não sei aonde, não sei se isso é verdade, não sei quanto de mito tem nessa história, mas isso é falado lá no NPI, que a fórmula da Coca-Cola é segredo industrial, e até hoje se mantém. Não sei se vocês sabem também da história da Coca-Cola. Enfim, a gente escuta essas coisas, deve ser verdade, e também tem uma história muito interessante, que a Coca-Cola, a primeira fórmula foi vendida por $3, né? Ela saiu de uma farmácia, umas boticas, né, farmácia, que usava noz de cola e folha de coca, era um tônico. E cocaína e cafeína, basicamente, que tinha no extrato. E o farmacêutico que criou, vendeu para, não sei qual era a indústria, enfim, por $3 a fórmula. E depois foi desenvolvido. E aí está a Coca-Cola no mundo. Já que eu estou falando da Coca-Cola, eu vou pegar um exemplo também que eu vi no NPI, que eu achei bastante interessante, eu não canso de contar esse exemplo, que aí esse exemplo é sobre marcas. Essa história eu ouvi lá dentro. Tá? Quando a TIM, telefonia, veio para o Brasil, TIM, né? Celular. A TIM, quando veio para cá, eles fazem o levantamento das marcas, obviamente tem que fazer o levantamento das marcas que já existem aqui. E quando eles estavam para vir para o Brasil, eles viram que a marca TIM já existia no Brasil. E que eles não poderiam vir porque já existia uma TIM. Claro que os advogados, para manter o nome TIM, eles tinham que mostrar atividade fim, adesão à área da telefonia, uma série de requisitos de marcas, que eu não vou saber falar, porque eu não lidei na área de marcas, mas tem uma série de coisas legais que têm que ser respeitadas, e que os advogados falaram, vai ser facílimo tirar esse nome e entrar com o nosso nome. No final das contas, existia mesmo uma telefonia, chamada TIM, que existia atividade fim de telefonia, e ninguém sabia que TIM era essa. Quando chegaram, foram ver que, na verdade, a tal da TIM era uma loja numa cidade interior de Goiânia, se eu não me engano, uma loja de cidadezinha interior mesmo, com um monte de telefones, onde tinha um sujeito chamado Inácio Moreira, que vendia o serviço telefônico para as pessoas ligarem. E ela estava lá, Telefônica Inácio Moreira, TIM. E aí ele dava o nome da telefônica dele. O que parece que foi feito, esse pessoal de marcas falava muito, foi que a TIM chegou com os advogados lá, com um contrato feito, já deram, foi $3 mil, já em negócio, para vender a marca para eles. Você imagina a cara do seu Inácio Moreira, no interior de Goiânia, vindo com uma mala de $3 milhões lá do dia para a noite aparecendo. Ele deve ter botado qualquer outro nome na sua telefonia. Você quer que eu me chame? Eu vou me chamar Amanda agora, né? Troca até de sexo, né? Mas vamos lá. Tá. Existe uma coisa que lá nos Estados Unidos é permitido, e aqui no Brasil, graças a Deus, a nossa lei faz essa ressalva. Os Estados Unidos vivem um problema sério. Como tudo é permissível se patentear, eles estão vivendo uma realidade que tudo tem patente. Então, para andar e respirar, se paga royalty. Então, se eu quero fazer pesquisa no meu laboratório, e eu preciso usar o produto de determinada alguém que já desenvolveu, ele tem que pagar royalties para esse determinado alguém. Está ficando oneroso. Né? O Brasil fez essa ressalva. Artigo 43. O disposto do artigo não se aplica aos atos praticados por terceiros não autorizados com a finalidade experimental, relacionados a estudos, pesquisas científicas ou tecnológicas. Ou seja, nós temos, para fins de pesquisa, a ressalva de não precisar pagar royalties. Tá? Isso aí, gente, é uma seara
bem de penumbra, né? Porque se tiver interesse político no meio aí, os advogados vão dentro. Para fazer valer esse artigo aí não é simples, não. Tá, ferramenta de disseminação de informação, já falei, disponível. Olha só, gente, existe também um falso entendimento de que você, para patentear, você depois não pode contar, porque senão você vai perder a patente. Né? Eu acho que já deve ter ouvido falar nisso. Eu não vou dar tal informação aqui, ela está sob patente, então não posso falar nada. Na verdade, não é essa a ótica é o contrário. Você não pode falar nada enquanto você não depositou. Depois que eu depositei, eu posso no dia seguinte falar. Então, a informação é o seguinte, olha, eu tenho um determinado produto aqui. Qual é a ação que eu tenho que ter? Escreva um relatório descritivo, vou lá no meu escritório de proteção da minha universidade. É até ruim a gente falar isso, né? Daqui a pouco está chovendo, coisa que a gente não vai saber o que fazer lá. tanta demanda que vai se ter. Mas, enfim, faça um pedido de patente bem elaborado, bem redigido. Vai-se ao INPI, ou os órgãos internacionais que eu vou mostrar aí quais são. Pede-se o pedido, faz o depósito do pedido de patente. A partir daí, você tem o protocolo, a prioridade é tua. A anterioridade desse pedido é teu. Eu posso divulgar à vontade agora. Pode publicar no artigo. Inclusive publicar. O Brasil está aprendendo a fazer alguma coisa que o mundo já faz há bastante tempo. Na verdade, a gente já tem. Nós fomos os primeiros signatários dos primeiros acordos de patentes. Sempre fomos. Só que a nossa política de desenvolvimento nunca contemplou isso direito. E lá, não me lembro qual é o ano, enfim, isso aí na história do NPI tem claramente a evolução da história das invenções do ponto de vista das patentes brasileiras. Chega uma hora que a gente não dá mais patente para muita coisa. E a gente não desenvolve, simplesmente. Então, assim, a gente tem um total desconhecimento, inclusive na universidade, não se fala de patente. Você vai nos cursos de direitos, se fala de patente, direito de propriedade industrial é uma matéria optativa que alguém resolve fazer, e é bem complexo. Os procuradores lá do INPI, que são da AGU, que nem daqui da UF, né, advogado-geral da União, eles chegam lá sem saber nada. Eles aprendem lá. Então, assim, a cultura da PI ela é muito mal trabalhada e assim, a gente tem uma massa crítica muito pequena. E os escritórios de patente que existem no Brasil, que são bons porque atendem a interesses internacionais, tem muito dinheiro. Eu vou mostrar para vocês, se eu quiser patente, eu brasileiro, na área de medicamento, fármaco, na hora que eu desenvolver, eu ficar olhando só para o Brasil, eu estou quebrado. Um evento como o farmacêutico, se eu não olhar para o mercado mundial, a minha invenção vai ser feita lá nos Estados Unidos, que não está protegido, né? E lá eles vão desenvolver e vender para o resto do mundo. E aí eu quebrei, por minha causa, que não fui protegido lá. Né? Então, é assim, para cada país... Cada paizinho, não sei se eu estou complicando, mas para cada país que eu vou pedir a proteção, eu vou mostrar o que é isso, eu tenho que pedir proteção nos países que eu tenho interesse. Eu tenho que ter um procurador que fale por mim nesses países. Eu tenho que ter um procurador na China. Eu vou saber negociar em chinês? Tem que ter um escritório que cuide dos meus interesses lá. E esse escritório conversa comigo. Entendeu? Então, o Brasil tem escritórios bons de direito na área. Só que eles atendem a... Basicamente, quem consegue pagar esses caras são os inventores internacionais. E o nosso trabalho lá no INPI era muito isso, era contrapor os argumentos de pessoas que têm muito dinheiro, não é pouco não, eu costumava falar, eu gosto de falar isso, é briga de cachorro grande. Se eles puderem, se eles têm uma determinada invenção que eles sabem que vai dar muito dinheiro, eles vão às últimas, eles vão até na pessoa física, por isso que eu saí do INPI, por causa do risco associado, né? Eles vão até na pessoa física do pesquisador, querendo te botar como incompetente, digamos assim, no exame. Com as últimas. Então, é briga de cachorro grande mesmo. Vamos lá. Senão eu vou começar a falar de uma coisa aqui que eu não quero falar. Acompanhar a evolução tecnológica, identificar detetores da tecnologia. Durante a fase de monitorização do avanço tecnológico dos seus concorrentes, quem trabalha com a tecnologia de alto valor agregado monitora isso aqui. Monitora o depósito de patentes. Monitora o depósito de patentes. Então, assim, se eu sou uma grande indústria que estou acostumado a ter... Tem um setor de desenvolvimento que tem inventor contratado para desenvolver a minha inovação,
profissional, ela vai passar muito de como está aquele cara que monitora o mercado. Porque a indústria não vai querer gastar dinheiro com aquilo que o seu concorrente já está na frente, avançando. Então, é muito importante a questão da monitorização. E eles monitoram o quê? Nos depósitos. Deixa eu fazer uma ressalva para falar essa coisa do depósito. Eu vou discutir isso mais para frente também. Só para fazer botar também uma provocação. Uma coisa é o depósito da patente, outra coisa é a patente concedida. O depósito da patente é uma coisa, segue sigilo, segue exame e tem a carta patente. Sabe quanto tempo isso demora? Vocês têm noção? 5 anos os Estados Unidos, que é o mais rápido, exame, 3 anos os Estados Unidos, 4. O Brasil está em torno de 10 anos, a Europa 9, 7 na área farmacêutica. A área de engenharia é mais rápida, dependendo da engenharia, a engenharia metalúrgica é bem rápido, isso depende da área. Vocês devem estar se fazendo uma pergunta, que absurdo, né? Pô, isso é um absurdo mesmo, a gente nunca vai ter patente. Vocês já viram alguma indústria farmacêutica reclamando disso? Esquisito, né? Se é tão ruim, por que eles não reclamam? Já viu uma Glaxo indo na mídia? O Brasil demora nos seus exames, eu perco dinheiro com isso. Vocês já viram isso? Não tem essa discussão? Por que não tem? O exame em si não é tão lento. Ele até é moroso e tal, mas um mês eu faço um exame. Se eu tiver um pedido bem complicado e puder debruçar ele em um mês, qualquer pedido eu resolvo num mês, na minha mão. Agora, por que demora tanto? A fase de processamento é tão demorada. Existe um backlog de depósito, né? A taxa de entrada é muito maior do que a taxa de saída. Mas por que ninguém reclama disso? Esse que é o ponto. Por que ninguém reclama disso? Repara. A taxa de, isso que eu quero deixar claro, a taxa de indeferimento dos processos é altíssima. Eu devo ter deferido algo de 2% dos exames que eu analisei. Eles pedem tudo e mais um pouco. Se colar, colou. É mais ou menos assim. Se puderem ter uma patente concedida, mesmo que ele não vá botar em rota de produção, isso vale como ativo no portfólio. Mas às vezes ele nem quer, às vezes deixa caducar porque custa, né? Manter a patente custa. Mas o que está valendo? O que está valendo é uma coisa chamada expectativa de direito. O que é expectativa de direito? Eu deposito patente. No momento que ela não foi decidida, repara, no momento que ela não foi decidida, eu tenho expectativa de direito. Então é assim, eu desenho lá uma molécula, depositei, vai ser analisado. Daqui a 10 anos eu tenho essa decisão. Vou caminhando. Repara, se você quiser entrar, você até pode, porque eu não tenho a patente. Você pode entrar na minha área de conhecimento. Repara, o documento de patente ainda não foi concedido. Então, você não tem instrumento legal para que me garanta, inventou a minha exclusão de terceiros. Mas o que acontece? Eu posso chegar para você e falar, te dar uma nota assim, olha, eu tenho um pedido no INPI, ou no mundo aí, sobre tal matéria. Quando ela for concedida, toda a remessa de capital que você ganhou com essa invenção é minha. Então ninguém entra. No final das contas, a expectativa de direito ela vale tanto quanto a patente. Está entendendo? Até mais, porque você consegue ter expectativa de qualquer coisa e deposita. Agora, a patente não, só que tiver mérito. Então ninguém vai reclamar de 10 anos de exame. Está entendendo? Para quem está na área de desenvolvimento, isso passa a ser uma tremenda ferramenta política. Política de pressão mesmo. Eles fazem tudo e mais um pouco para litigar, né? Para atrasar aí a concessão. O exame. Tá. Identificar tendências tecnológicas, identificar mercados potenciais, tá. Isso aqui, né? Após a expiração do prazo de vigência, a patente cai em domínio público, essa é a troca. Depois dos 20 anos, está em domínio público, qualquer um pode pegar aquele relatório descritivo e, se tiver meios de, pode copiar, produzir, fazer. Isso que os genéricos fazem. Isso que em tese, é que trabalha as indústrias de genéricos. Aí eu tenho que fazer outro parênteses para perguntar também aos senhores se vocês sabem como é que trabalha a indústria de genéricos. Assim, vou pegar o exemplo de novo de clofenaco, que é um anti-inflamatório, que foi o Cataflam, né? Lá da Novartis. Muito bem, o Cataflam, marca de clofenaco, a química. Caiu em domínio público, a indústria genérica pode copiar. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que a gente perdeu o caminho da história na área de química? A gente pouca coisa faz aqui no Brasil de química fina. Não sei se vocês conhecem ou têm
conhecimento disso. O Brasil, em comparação ao mundo, a nossa indústria química fina ela é muito atrasada, né? Muito pouca gente faz alguma coisa, não tem volume. Então, como é que essas indústrias genéricas produzem seus medicamentos? Fazem a química fina, fazem o diclofenaco, fazem um sildenafil. Não fazem. Compram. Compram de quem? De quem faz? De quem faz? A marca. E aí você imagina que aquele cara que tem marca vai te vender o mesmo? Para fazer concorrente com ele? Não. Exatamente. Como é que funciona? Isso aí a gente viu, né? Eles compram. E aí as indústrias farmacêuticas de fora, obviamente, têm que apresentar lá os testes de bioequivalência, biodisponibilidade, que a Anvisa manda e tal, tem que ter. Eles compram lá o produto dos diferentes lotes. Tem o lote industrial deles e o lote para venda, que tem os testes. Eles compram. Só que tem preço os lotes. E aí, quando chega aqui, eles mandam para teste na Anvisa os lotes, digamos, com pedigree. A gente já ouviu muita história. Graças a Deus, isso aí está acabando. Na época que eu trabalhei no UNPI, eu fui sócio também de um CTI. Um monte de coisa, né? Centro de Terapia Intensiva. Fiz farmacologia clínica lá. E era uma época que a gente via claramente que antibiótico não fazia efeito. A gente, para ter a mesma qualidade de eficácia de um determinado antibiótico, você tinha que dar 3 vezes a dose de marca. E aí já não justificava o preço. Então, você tinha que voltar a comprar o de marca. Né? Algo esquisito estava por aí. Então, assim, ainda bem que a gente tem uma vigilância sanitária que está sendo ativa em cima disso. De testes, cada vez mais, acho que os nossos órgãos de atestar qualidade e vigilância são muito presentes nesse sentido. Vocês já ouviram falar em quebra de patentes? Isso não existe. Tá? O que existe é uma coisa chamada licença compulsória. Eu não sei quem inventou esse termo, se foi a imprensa, se foi os próprios órgãos, não sei quem criou esse termo. Mas o fato que é um artigo de lei, da lei 9279 de propriedade industrial, essa aqui, né? Eu não lembro agora qual é o artigo, mas fala de licença compulsória. A licença compulsória é assim, daqui a pouco talvez eu apresente essa história, que é assim, gente, nenhum tipo de invenção pode estar acima dos interesses da nação. Repara, eu, Estado, que concedo provisoriamente o direito. Eu estou transferindo o direito público para o setor privado. Então, eu estou transitoriamente dando esse direito para você. Isso é uma ressalva. Agora, imagina que se eu invento, você é líder mundial e você é o único que detém a solução de uma pandemia que vai influenciar na saúde pública do teu país e, sei lá, toda uma região continental, né? Ou então de segurança pública, que tem impacto direto no seu país. E aí, como você tem patente, eu posso arbitrar o meu preço. Eu sou o único que faço. Vocês têm pandemia de AIDS? Muito bom para mim que vendo, porque meu preço é esse. Apesar de eu produzir num custo muito mais barato, eu tenho tal preço. Aí negocia-se, não, mas é esse preço. Mas não vai dar para comprar para todo mundo. Tá, mas é esse preço. Por instrumentos legais que... Tem os tratados internacionais, vocês já ouviram falar em TRIPS, que começou em 94, tem toda uma série de arcabouço legal, que eu não pretendo falar aqui para não ficar muito chato na parte de direito, mas toda essa história de a gente dar patente para medicamento veio de um tratado internacional de 94 chamado TRIPS, que fez uma série de entendimentos internacionais que todo mundo tem que seguir, senão vai sofrer sanções comerciais, enfim. E nesse tratado internacional a gente interiorizou na forma de lei, e nesses artigos de lei a gente entende o seguinte: saúde pública e segurança nacional está acima de qualquer interesse econômico. Então, se você produz uma determinada solução que é um problema sério de saúde pública ou um problema sério de segurança nacional, país, tenho o direito de aplicar uma coisa chamada licença compulsória. É assim, eu entendo que eu não consigo pagar aquilo que você está pedindo e, claramente, eu mostro que esses valores são abusivos, tem que mostrar, o valor é abusivo. Aí não é não pagar, não, que a imprensa coloca, quebrou patente, não está pagando. Não é isso. O que acontece eu pago o que é determinado na Corte Haia, o que é determinado nos mecanismos internacionais. Está dando para entender? Eu pago o mínimo, mas se paga. Pago o que os tratados falam que tem que se pagar. Isso que é quebra de patente. Não existe. O cara tem patente e agora eu parei de pagar. Não é assim.
Você tem todo um instrumento que se aplica a determinada situação, e aí se aplica um disposto de lei e o inventor recebe por isso. E tem também uma condição do país que está aplicando a licença compulsória, tem que saber produzir aquela, em determinada quantidade de tempo, tem que começar a ser autossuficiente naquela tecnologia. E o Brasil está aí na... Vocês já ouviram falar, acho que todo mundo sabe que eu estou falando do antiviral, aí foi o medicamento para AIDS, que a gente foi o primeiro país no mundo que usou esse artifício de quebra de patentes, né, da licença compulsória. Por que é muito difícil usar a licença compulsória? Em tese é muito simples de entender, é fácil usar. Mas por que é difícil? Porque os países usam sanções comerciais. Né? Se a gente vai para os principais produtores mundiais, se eu aplicou licença compulsória, tá bom. Então tá o meu produto, eu não te vendo mais. Entendeu? Uma coisa que é difícil controlar. Qualquer um pode ser titular, pode ser o autor da invenção, eu posso cessionar esse direito, que é o que a indústria farmacêutica faz. Se eu sou um inventor pago pela indústria farmacêutica para inventar, ele entende, repara, a indústria gasta muito dinheiro e paga o inventor. Então ele entende o seguinte, no momento que você, inventor, inventou determinada coisa, você cessiona, você cede esse direito à titularidade para a empresa. Isso é por contrato. A titularidade é mediada por contrato. Tá? Pode ser o próprio inventor, pode ser cessionário, você pode herdeiro, sucessor do autor. É um título de propriedade, negociável. Tá? Pode seguir. Pode ter múltiplos inventores, pode seguir. E a diferença para os Estados Unidos é que nós trabalhamos com uma coisa chamada first to file, primeiro a depositar, e os Estados Unidos trabalha com um princípio que é completamente diferente de todo o resto do mundo, e isso faz uma confusão desgraçada, chamada first to invent. Aqui e no resto do mundo, a gente entende da seguinte forma: titular é aquele que chegou em primeiro no balcão e depositou. Você não tem como controlar a cabeça das pessoas, quem inventou. Mas eu tenho como controlar quem foi o primeiro a colocar lá dentro. Esse é o que tem anterioridade. Se ela fez espionagem industrial comigo, conseguiu o meu relatório descritivo todinho e depositou na minha frente, ela é inventora. Ela é titular da patente, que vai ser concedida. Vou tentar chegar lá, mas são 3 requisitos de patenteabilidade. Uma é novidade. É novo, tem que ser igualzinho. Novo. Outra coisa é atividade inventiva. O examinador ele tem que trabalhar num campo de subjetividade, tentando tirar ao máximo uma subjetividade, e aí vai o conhecimento técnico dele e a argumentação técnica, tá? Para mostrar o seguinte: olha, isto não é um invento. Isto é uma aprimoração que não traz benefício nenhum ao estado da técnica. Então não é invento, não é aprimoração, não é nada. É que na química é muito fácil a gente falar isso, quando eu dou exemplo para o pessoal de química, que o cara pega uma molécula, tira um metil e bota um metil. É diferente. É diferente, mas não é inventivo, cara. Eu espero dar o mesmo efeito. Se a expectativa de sucesso tua é a mesma do original, não tem invenção. Você vai trabalhar com uma coisa chamada expectativa de sucesso. Eu vou tentar trabalhar isso melhor para frente. Aí o teu quadro reivindicatório da tua patente é o aprimoramento econômico. Não é invenção, é um processo. Você tem que identificar algo novo e inventivo. Pode ser qualquer coisa. Com aplicação industrial. Vou mostrar os requisitos. Novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. E o relatório descritivo e o quadro reivindicatório tem que descrever com detalhes o que é o seu invento. Se ficar nebuloso, se ficar esquisito, você não tem nada ali. Aí o examinador pode até cobrar: olha, isso aqui não é o teu invento. Aí o cara: não, realmente, eu não queria o produto, eu quero o processo. Pode se modificar, desde que não acrescente matéria. Outra coisa que eu não sei se eu... Gente, isso aqui, geralmente dá um curso de semanas. Tá? Tem muita... Posso até me perder, vocês vão me interrompendo aí, tá? Bom, deixa eu falar do First to Invent. Os Estados Unidos eles trabalham com o tal do First to Invent, que gera uma série de problemas. Você já deve ter ouvido falar do Thomas Edison, óbvio, da lâmpada. Não sei se vocês sabem a história do Thomas Edison, que ele chegou a perder a patente dele para um advogado. Sabiam disso? Teve uma série de brigas judiciais de cortes. Eles são extremamente especializados nas cortes de propriedade industrial lá nos Estados Unidos. Investe muito nessa matéria. E eu sei que teve um advogado tão qualificado que conseguiu provar juridicamente que ele foi o primeiro a pensar na lâmpada, por argumentos jurídicos. E aí ele tirou do Thomas Edison o direito. E, obviamente, isso veio para frente. O Thomas Edison era um cara que tinha o apoio da... Ele criou a GE, né? Acho que vocês sabem, General Electric
foi fundada por Thomas Edison, e ele conseguiu depois reaver os direitos. Teve uma briga séria, enfim. E é sempre muito complicado isso lá, porque se você chegar com algum documento que você pensou, você pode sempre questionar a titularidade. Aqui não, é o depósito. Aqui no mundo, é mais simples. Tá? Bom, tipo de proteção. O que é patente e invenção e o que é modelo de utilidade? Para o pessoal da engenharia, isso aqui é muito importante ter o conhecimento. Na área de química, eu quase não falo, mas não sei, tem muito engenheiro aqui, a maioria deve ser engenheiro, talvez, né? Isso aqui pode ser uma... Não? Pode ser um artifício bastante interessante. São dois tipos de patentes. Um é propriamente patente de invenção, que está há 20 anos de proteção, isso que eu estou falando, e outro é um tipo de patente um pouco mais fraquinha, que a gente chama de modelo de utilidade, que não tem 20 anos de proteção, tem 15. Tá? Pode passar, por favor? Daqui a pouco tem 15 anos e é só um aprimoramento, o modelo de utilidade é só um aprimoramento técnico. Vou mostrar já o que é. Deixa eu começar pela patente de invenção. O que é a patente de invenção? O que se entende como patente de invenção? Começa naquela discussão que a gente teve aqui. O que é novo e inventivo? E aí passa para os editais que a gente está escrevendo lá na GIA. Você tem que claramente identificar o estado da técnica. O que é o estado da técnica? É o campo de conhecimento que a tua área tecnológica está inserida. Tá? E nesse estado da técnica, você tem que ser capaz de identificar problema técnico. O seu campo de conhecimento não avança porque tem um problema técnico ali. E a sua invenção veio para solucionar esse problema técnico. Entenderam o conceito de novidade? Existe um... Sei lá, vamos pensar aqui no campo. Você pode colocar na televisão. Existia um problema técnico que você não podia ver imagens holográficas. Só que agora alguém inventou a televisão 3D. A tecnologia é diferente. Tinha um problema técnico? Ele descreve como problema esse campo tecnológico. A visão não era tridimensional. Isso ele entende como um problema. E agora eu venho para solucionar esse problema criando um instrumento que faz uma visão tridimensional. Algo novo que soluciona uma determinada demanda, um determinado questionamento. Então, oi? Bina foi brasileiro, sabe dessa história? Soube? Não é que perdeu, é que ele não colocou no relatório descritivo dele. Isso, pô, mas, coitado. Foi um grande vacilo. Esse cara foi um dos caras mais, vou botar entre aspas porque chatos, mas no sentido bom, positivo da palavra, que o NPI teve notícias todos os anos. Foi o cara que mais insistentemente foi lá no NPI muito, e a gente ouve muito falar desse cara lá, que tentou muito, mas não tinha jeito. Porque assim, o que você ganha na patente? É aquilo que você pede. Se você não pedir, você não ganha. Você não tem como. O cara não, é que nem prova. Você não tem como entrar na cabeça do aluno. Não tem, o que acontece? O pedido de patente do Bina, ele fez o pedido de patente na época que a tecnologia não era digital. O relatório descritivo dele todo e o pedido dele todo foi feito para a época do Tony. E ele não conseguiu descrever, porque na época não existia, a tecnologia digital. Só que aí logo depois veio a tecnologia digital. E aí não contemplava o relatório descritivo e o quadro reivindicatório dele. Então, estava livre. Ele descobriu o fogo para todo mundo usar, foi isso. Não tinha jeito. Não é que ele perdeu, é porque ele não estava contemplado no relatório descritivo e no quadro reivindicatório, aquilo que ele pede, uma tecnologia que não tinha nascido ainda. E que o Bina se aplicava. É a mesma coisa que alguém inventar uma nova agulha para um LP. Ninguém mais usa LP. Entendeu? Isso é um problema. Ele foi muito azar. Foi muito azar. Um exemplo de modelo de utilidade. Aqui está um telefone do tipo Tony, onde a gente tem aqui o receptor e o fonador no mesmo instrumento, mas eu tenho que discar no outro aparelho. Aí alguém, um belo dia, resolveu criar esse tipo de coisa, onde você soluciona um tipo de problema técnico de comodidade, que é você poder digitar sem poder me remeter à base. Isso não dá patente porque a tecnologia não é diferente, mas ela facilita a tecnologia. Se a gente voltar ao slide, a gente pode perceber o avanço da tecnologia. A gente pode perceber que ela saiu desse tipo de tecnologia que eu nem sei como é que era usado, do Grambel. O sistema aqui da Western Electric aí de Pulse. Isso aí. Um dia existiu, né? Você discar, né? E o outro tipo de tecnologia depois foi o Tony. E depois a gente passou para o digital.
né? Que o celular, enfim. E aí vai. Então, cada etapa disso aqui merece patente. Patente de invenção. A tecnologia é diferente. Você muda a tecnologia. Fazendo um paralelo aqui, o que é inventivo? É tudo aquilo que tem novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Modelo de utilidade. Novidade, aí tem um termo legal que fala, em vez de atividade inventiva, tem ato inventivo. É só para ficar na letra de lei diferente. Uma coisa envolve tecnologia, outra coisa não envolve, fica até confuso entender. Também tem que ter aplicação industrial, mas o modelo de utilidade tem que ter uma melhoria funcional. Vamos lá. O que é novo? Se eu quero patentear algo, a primeira coisa, repara, a gente está na universidade e a gente pretende achar algo patenteável, primeira ação do pesquisador, para não gastar dinheiro à toa, é busca. Busca no estado da técnica. É busca na literatura. Não é literatura de paper, não. É tentar varrer o estado da técnica. O estado da técnica, bem varrido, envolve banco de patente. Não sei fazer? A universidade tem que aprender a fazer. Não saber fazer, o NPI faz. Tem busca de graça, gratuita, e tem busca paga. Tá? Agora, é a primeira coisa, se eu quero avançar, estou pensando em patente. Determinado pesquisador, não lembro, inventor, quer patentear, mas não sai dessa história. Repara, se ele deseja patentear, se ele tem algo patenteável, a primeira ação dele, antes de qualquer coisa, é correr o estado da técnica, saber se isso existe. Porque o primeiro critério de patenteabilidade é a novidade. Se isso já existe, já foi divulgado, já foi falado em congresso, foi falado na Malásia para uma comunicação oral, isso está acessível, não é mais novo. Uma coisa que eu não falei aqui, patente é papel. Eu já falei assim, é um título. Patente não vale nada. Se a patente não gerar mercado, não gerar um parceiro, é um diploma que você prega na parede. Ela só vai valer a partir do momento que você diz, olha, eu tenho esse direito. Você quer negociar esse direito comigo? Você quer? A universidade não produz, ela não tem indústria, ela não tem rota industrial, ela não tem produção de genérico, química fina, não faz isso. Eu tenho que procurar alguém que faça. E quem é que faz isso? Não sei. Aí eu vou lá com esses membros, a gente senta numa mesa de negociação e tenta licenciar a tecnologia. E aí uma outra fase, um outro gargalo, que vai ter contrato. Né? Quem vai produzir o meu invento licenciado? E aí varia de qualidade do invento. Né? Tem das invenções mais simples, como uma brasileira que fez um escorredor de arroz, já viram? Está falando no almoço isso. Aquele escorredor de arroz que você lava arroz, depois a peneira no mesmo lugar. Foi uma dona de casa que inventou isso e viveu a vida toda dessa invenção. Estava lavando arroz, criou esse negócio, ridículo, mas é o ovo de Colombo, né? Alguém se interessou em fazer isso, ela tinha patente, ela viveu a vida toda disso. Tá? Até uma molécula que você gasta 500 milhões para produzir. Então, tem dos mais variados tipos de inventos, de negócios que podem ser criados a partir daí. Independência das patentes é o seguinte, eu posso ter a minha patente deferida num país e indeferida em outro. Então, eu posso, por exemplo, ter a minha tecnologia protegida em vários países e não protegida em outros. E o Brasil, nosso NPI, ele é muito rigoroso no exame. Muito mais rigoroso que os Estados Unidos. Mas não tenha dúvida. Nós temos uma taxa de deferimento bastante alta e bastante técnica. Nos Estados Unidos, eles botam examinadores formados normais. No NPI, os concursos são para mestres e doutores. Cada vez mais para doutores. Não sei se vocês têm acompanhado os concursos. Né? Então, é muito técnico, muito qualificado o exame mesmo. Exatamente para tentar tirar qualquer coisa que não seria patenteável. Então, a gente concede pouco. Não existe patente internacional. Existe, sim, um mecanismo que pode passar, que é o PCT, que é um tratado que facilita o depósito. Pode passar. Na época que a gente tinha esse slide, de 2007, eram 137 países, já são mais de 200. Tá? Se a gente reparar, alguns países aqui da Península Arábica e Oriente Médio não eram. Né? A Argentina não era, agora passou a ser. Tá? Enfim, isso já aumentou. E o PCT tem toda uma fase de andamento, né, até chegar nos países e ganhar suas respectivas patentes. Isso tende a demorar 30 meses. Tem muitas fases que não vem ao caso a falar aqui, a gente acompanhou de perto essa história, como é que é o processamento. Então, eu falei da novidade. Novidade você procura no estado da técnica. O que é a atividade inventiva? Como é que a gente analisa a atividade inventiva?
A gente tem que avaliar exatamente aquilo que eu estava discutindo com ele. Está agregando valor ao estado da técnica? O que tem de inventividade no produto ou processo que você está pedindo? Pode passar. E aí, por determinação legal, o que a gente entende é a seguinte forma. Do relatório descritivo, um técnico no assunto, ele é capaz de reproduzir a invenção? Se eu sou da área de fármaco, se eu sou um pesquisador de bancada, eu sou capaz de fazer aqueles experimentos? Entendeu? Se eu sou capaz de fazer, eu tenho capacidade de avaliar o quanto inventivo ele é. E entender qual o impacto daquela invenção, se ela tem inventividade ou não. Ou se ele está reproduzindo o que já existe. E na indústria farmacêutica isso acontece demais. Demais mesmo. Tentar colocar algo no mercado que faz a mesma coisa. A gente tem muitos inibidores da ECA, a gente tem muitos inibidores do sistema de renina, angiotensina, enfim. Tudo com patente. No Brasil a gente não dá. Elementos da análise da inventividade, que a gente estava discutindo. A gente tem que avaliar um efeito inesperado. Não pode ser esperado o efeito. A sua expectativa de sucesso ela não é clara, não pode ser clara. Se ela for clara, não tem inventividade. Pode ser uma economia de tempo. Pode ser um aperfeiçoamento de resultado. Vantagens econômicas. Muitas coisas, muitas características podem ser relacionadas à inventividade. Vou terminar aqui no artigo 24, não vai dar para falar do artigo 10, não, você está todo mundo cansado, né? O artigo 24 ele fala o seguinte, é a suficiência descritiva. Para ter a patente, você tem que ser novo, tem que ser inventivo, tem que ter aplicação industrial, que eu também não falei disso, que é muito simples, basta você ter reprodução industrial. Mas, mais do que isso, o seu pedido ele tem que ser claro e preciso na descrição. Você tem que ensinar como faz. Tem que ter suficiência descritiva. Eu posso entender como patenteável algo assim. O trânsito das cidades metropolitanas é muito intenso. Isso é um problema. A gente perde muito tempo no trânsito. Perdemos. Então, eu identifiquei um problema. Qual é a solução que eu dou para isso? Carros com células antigravitacionais. E aí eu faço um pedido de patente para um carro que voe. Um cara esperto pode pensar, alguém algum dia vai inventar isso. A patente é minha. O dia que alguém inventar isso, teletransportador. Um dia alguém vai inventar isso. Eu já depositei. Mas por que isso nunca vai chegar a ser uma invenção? Porque não vai ter suficiência descritiva. Ele não vai saber ensinar como faz. Gente, acredite se quiser, os Estados Unidos têm muito disso. Tem gente que, eu já viu depósito de patente lá que, no SPTO, que dá vontade de rir, né? Do tipo, laser para observar galáxias, não sei aonde, depois completamente sem nenhuma suficiência descritiva. A questão do teletransportador tem pedido de patente para ele sim. Alguém já pediu patente para teletransportador nos Estados Unidos. Ninguém nunca conseguiu um teletransporte, né, de massa, não de partícula subatômica, mas de massa grande. Então, o artigo 24 é a suficiência descritiva. Pode seguir, tem que ser claro o suficiente. Tá. Gente, o assunto não se esgota. Eu poderia agora falar de tudo que não é patenteável e os argumentos excluídos de proteção. Mas eu acho que eu me estender muito aqui. Isso aqui, na verdade, é um curso grande e é só o curso básico. Ainda tem o médio e o avançado, e o de redação de patentes. Que são institucionalizados pelo NPI, eu tenho esse material. Enfim, eu acho que serve mais para despertar a curiosidade de vocês do que ensinar como é que faz patente, ou redação de patentes aí. É isso aí, tem perguntas?